Obrigado. Então vamos, né? Então vamos lá para essa história minha. Eu estava até pensando, meu Deus do céu, voltei ao tempo muito atrás. É, como todos me sabem, né? Meu nome é Roselene e eu nasci em 1971. Eu nasci em Formosa, eu sou goiana e filha de Maria da Silva. Minha mãe chama Maria. Pai, Iberaton. Tenho duas irmãs, né, do primeiro relacionamento da minha mãe, duas irmãs mais novas, e sim, tive uma infância tranquila, né? Mãe, pai tranquilo, de um lar de amor, de conviver com briga, nem com vício. E só que entre as três irmãs, pai e mãe, foi muito pouco tempo, né? Mas foi um tempo pouco, mas muito bom, para ser lembrado com muito amor e muito carinho, as recordações, né, da minha infância. Aí, quando deu em 1982, eu já com 11 anos, a gente descobriu que meu pai estava muito doente. Com 33 anos, um jovenzinho, novinho, novinho mesmo, meu pai, além de ser bem pequenininho, né, apresentava bem jovem, e com chagas. E dentro de 8 meses foi descobrindo a doença e já falecendo. Aí, quando deu em 83, né, dia 26/6, meu pai faleceu. Veio a falecer, né, às 5 horas da manhã. Um desespero, sabe? Foi algo assim que a gente não esperava tão rápido, mas a doença foi acabando com ele muito rápido. E eu nova, né, com 11 anos, em julho eu já ia fazer 12 anos, uma irmã de 11, uma outra irmã de 7 e uma mãe de 29 anos. Muito pouco, né? Nem tinha muita experiência, porque tudo era meu pai que fazia. Tudo. Ela não precisava se preocupar em pagamento de água, luz, feira, mercado, nada, porque meu pai tudo fazia. Ele era o sacerdote dentro de uma casa, né? E isso a gente fomos viver uma realidade que tivemos que aprender muito. Minha mãe, né, muito nova, com 3 filhos pequenos. Meu pai, na época, quando ele trabalhava, ele era jardineiro da casa paroquial, né? E a gente até ficou muito revoltado, porque perdeu o pai tão novo, mas nos consolaram falando que Deus precisava de um jardineiro no céu. E assim a gente, né, criança, e fomos. Aí precisamos já de ajudar a mãe, né? Minha mãe trabalhava também, ela trabalhava na igreja, né? Na limpeza da igreja. Meu pai sempre ajudava, mesmo ele sendo jardineiro, mas sempre nos dias dela ir para a igreja trabalhar, 3 vezes na semana, meu pai também estava lá junto ajudando ela. Igreja muito grande, quem conhece Formosa, conhece a catedral. E, e fomos, né? Acompanhar nossa mãe para trabalhar. E vivendo aquela vida de, né? Nunca passamos assim, dificuldades, né? Sempre a gente tinha a nossa moradia, graças a Deus. Mas tivemos que trabalhar muito para ajudá-la, né? E vendo ela crescendo, né? Nova, tendo que aprender muita coisa também. E lidando com 3, né? Meninas em casa. E aí, quando deu nesse mesmo ano que meu pai faleceu, também foi um momento assim que passei de dificuldade, assim, de constrangimento na escola, porque umas manchas estavam surgindo no meu corpo. E até então a gente não sabia o que manchas era aquela, até eu descobri que eu estava com vitiligo. E, e como eu já conhecia um senhor na minha cidade, que por causa dessa doença, né? Ele ficou muito branco e eu tinha muito medo. Muito medo, era um medo que eu tinha de ficar branca. E na escola, muita gente perguntava, né? Eu tinha umas manchas em alguns lugares que aparecia, inclusive em cima dos olhos, no pescoço atrás, quando eu amarrava meu cabelo para ir para o colégio.
muitos ficavam na filinha, né? Um atrás do outro. E sempre as crianças, quando via essa mancha no meu pescoço, perguntavam. E eu, como já tinha um medo e vivia envergonhada, eu era um pouco rebelde, né? Mas Deus mudou. Eu falava, não sei, meus olhos é aqui na frente, não vejo nada aí atrás. Mas isso para não falar, né? E alguns outros pontos era mais escondido. Eu fui fazendo tratamento, e o medo foi crescendo, porque as manchas iam aparecendo mais. E o medo de chegar numa idade de 17, eu era nova, né? Tinha nessa época de 12 anos. Chegar numa idade, tá branquinho. E aí foi, quando deu os 15 anos de idade, eu conheci meu primeiro namorado, e namoramos, e foi, assim, um namoro, assim, foi tranquilo, né? Gostava muito dele, e eu estudando, nessa época, estudando, fazia magistério, e aí decidimos casar, já 5 anos de namoro, e só que eu sempre pensava, assim, na minha vida, de casar com um homem igual meu pai, né? De estar sempre junto, e eu sempre espelhei no meu pai. Eu quero, sempre falava, eu quero um marido igual meu pai, né? Estava sempre junto, era nem sempre, é uma coisa que me faz lembrar muito, que, né? Sempre quando éramos crianças, a gente muito pequena para chegar até a mesa para sentar, meu pai sempre colocava as latas de mantimento. Era lata na época, para a gente poder alcançar a mesa. Aquilo assim sempre foi muito bonito para mim. E aí, 5 anos de namoro, em 91, né? Eu estava com 5 anos de namoro, terminando o magistério. Aí marcamos o casamento. Só que algumas atitudes assim me davam medo. Falei, não, eu vou sofrer. E vinha uma coisa e outra, algumas pessoas alertando. Não tinha vício nenhum, não bebia, não fumava, então não precisava se preocupar com esse tipo de vício, né? Então, mas algumas outras atitudes, às vezes sempre sonhei com um marido carinhoso, uma pessoa assim, sabe, presente, e terminei. O casamento estava marcado para outubro de 91. Aí terminei o casamento com sofrimento, mas eu queria ser feliz, né? Então era melhor sofrer aquele momentinho, um tempo, mas ia passar. Então, para fugir dessa situação, né? Minha mãe, nessa época de 91, e eu já terminando o casamento, eu saí de Formosa, né? Até para esquecer. Mas nesse tempo de 91, minha mãe relacionou com uma pessoa, né? E teve 3 filhos depois, né? Da gente. Só que ela não segurava. Os 3, né? Chegava a gestação, 9 meses, na hora de nascer a criança, ela fazia pré-natal, fazia tudo direitinho e perdia. Então, ela perdeu 3 filhos. E sempre assim, um ano, passava uns 2 anos, ela engravidava de novo e, e a gente não sabia também o motivo. Aí, quando deu 91, a minha mãe já tinha parado um tempo, né? Porque não sabia o que que era. Aí, eu vim morar com a tia aqui em Brasília, 21 anos. Aí minha mãe ficou em Formosa, mas mas quando deu em 93, eu descobri que minha mãe estava grávida. Que para mim foi um desespero, porque ela já não estava nesse relacionamento mais, ela já tinha terminado. E já era o 4 filho, minha mãe estava grávida. Minha mãe passou mais ou menos uns 5 meses internada no hospital de Sobradinho para segurar essa criança, né? Que ela já tinha saído desse relacionamento, que ela morou com esse rapaz um bom tempo, depois que ela foi viúva, só que esse outro não. Esse outro foi algo assim, conheceu e acabou, ela engravidou. E até então eu já tinha 2 irmãs mais novas, né? E que já era mãe também. Uma foi mãe bem novinha, as duas foi mãe bem novinha. Inclusive, elas foi algo assim também bem assustador, né? A gente não esperava. Uma com 15, uma com 17. Nasceu quase no mesmo dia, os meus sobrinhos.
E então foi assim, algo assim bem, sabe, que a gente não esperava, e a minha mãe também grávida, assim, mesmo, os pais junto com as irmãs. E então foi quando eu conheci Jesus com 21 anos, aqui em Brasília, sofrendo ainda, né, por esse ex-namorado, mas quando eu tive o encontro com o Senhor foi diferente. Deus, assim, ele fez uma mudança muito grande na minha vida, onde eu pude, né, esse sofrimento que eu pensei até em suicidar, foi algo assim, sabe, foi algo desesperador, né, que já viveu o primeiro amor, e aí a gente, né, acontece isso, a gente se desespera. E mais, até uma vez eu estava saindo assim ali da rodoviária de Sobradinho, quando eu olhei para um carro, eu falei, meu Deus, acabar com esse sofrimento. Mas eu não podia voltar para Formosa, não queria mais. Até mesmo para não ver. Mas aí o Senhor foi restaurando meu coração. E uma coisa que ele fez também muito grande, meu Deus, eu tenho muita gratidão por isso, sabe? Que foi Deus mesmo, porque quando eu cheguei na igreja também, além de estar sofrendo muito, né? Ainda triste por causa né? De tudo que estava acontecendo na minha família. E, de repente, as manchas sumiram. Hoje não tenho mancha nenhuma. As minhas manchas eram em cima dos olhos, no pescoço, nos braços, nas pernas. Hoje não tenho mancha nenhuma. Então foi um milagre muito grande, porque aquele medo de ficar branca sumiu, né? Então foi uma cura que Deus me fez no meu interior e no meu exterior. E aí, minha mãe teve uma menina, né, teve a Daniele, enquanto ela ficava 5 meses dentro de um hospital, e eu, nova na fé, mas fiz todas as campanhas na igreja, onde eu conheci Jesus, né? E fiz todas as campanhas que precisava, dormia com a minha mãe no hospital. Na época eu fiquei muito chateada por ela estar grávida, eu não acreditei, não acreditava mais. Eu saí procurando minha mãe 3 dias no hospital, mas eu não queria ir no CEAL. Mas ela falou que era lá que ela estava, né? Onde ficavam as mulheres grávidas. Eu falei, não, não pode estar, ela sabe que ela não pode ter filho. Então eu fiquei muito revoltada com isso. Mas eu falei, vou lutar para não perder esse filho. Eu também que eu tinha ganhado da minha mãe para Jesus, né? Eu tinha que ter um bom testemunho, então eu tinha que apoiar. E foi o que eu fiz. Eu vou apoiar e fazer as minhas campanhas. E graças a Deus a minha mãe, né, teve a quarta filha, né? Ela nasceu, foi um milagre, problema seríssimo de coração, nasceu com falta de açúcar, mas hoje ela está aí, né? Minha irmã com 31 anos, e eu já estava com 21, né? Minha irmã nasceu 21 para 22. Então, o milagre aconteceu, ganhei minha mãe para Jesus. E ela voltou para Formosa e eu continuei em Brasília. E eu falei para Jesus, falei, olha, Senhor, eu não vou me relacionar com mais ninguém, somente com aquele que eu vou casar. Não, então eu fiquei ali na obra, 4 anos na obra, sem mesmo conhecer ninguém, não tinha interesse, fazendo só a obra do meu Deus. E quando deu em 95, conheci meu esposo na igreja. E não conhecia muito, mas assim, tá caminhando com o Senhor, né? Então, vou ser feliz. E esse era o meu pensamento. Aí, quando deu no dia 9 meses, né? Pra não cair em pecado. Então, 9 meses de namoro, de noivado e casamento. 25 de maio. Eu escolhi até o mês assim, do maio, sou muito apaixonada, sou uma pessoa assim que amo cenas de amor, então sempre foi assim, desde novinha. E aí já imaginava assim, você muito feliz. Amém. Casei, um casamento lindo, uma igreja linda, né? Abriu espaço para todas as obreiras, fui a primeira. E festa, né? Foi muito bom.
E foram 3 anos de casamento, né? 3 anos convivendo sem filhos, né? Não tínhamos filhos, só vivendo um para o outro e, e fazendo a obra dos nossos Senhor. Quando deu, aí em 99, eu tive a minha primeira filha. A Sara nasceu, uma menina linda, uma princesa, e, e dali começou o meu sofrimento. Porque eu não sabia que, depois que eu conheci, né, que eu vi isso, ele vivendo, ele era um alcoólatra. Ele estava passando um tempo só, né? Foram 3 anos que eu não vi isso. Mas quando a minha filha nasceu, ela ainda é muito bebezinha, ele começou a beber. E bebendo, bebendo. E eu já estava dando aula, já, eu estava numa escola particular. E eu morava de uma cidade para outra. Quando eu estava grávida, eu saía de ônibus, pegava o ônibus, era 5h20 da manhã. Eu tinha que chegar na outra cidade. E assim foi. Mas até então ele não bebia, né? Aí, quando ela nasceu, que ele começou. E aí foi em 99, eu dando aula. Aí eu tive que mudar para perto da escola, porque criança pequena, né? Mas mesmo assim, eu dava aula de dia e eu trabalhava à noite, e ele me ajudava com as crianças, com a criança. Quando deu em 2000, eu tive o segundo filho. Muito rápido, né? E ainda trabalhando. Trabalho nunca foi impedimento para nada na minha vida. E em 2000 tive o Gabriel. Menino maravilhoso, muito lá, bem, o meio, né? Meu esposo. Continua novamente a beber. E eu com 2 crianças, agora ainda trabalhando e, e passando por essa situação de bebida e com 2 crianças pequenas. Quando deu em 2002, eu tive a terceira filha. E mesmo passando por essa situação com ele, né? E a gente mudou de novo, voltamos para Sobradinho. E aí foi na época que eu peguei um contrato, né, temporário, numa escola, né, do governo, estava com 3 meninos pequenos. Aí fui mais para perto, né? Porque onde eu estava morando, no Paraná, estava longe. E eu dava. E, e continuando essa situação. Aí eu, quando deu em 2004, 2005, eu fui fazer faculdade. Os meninos ainda bem pequenos, mas eu tinha um sonho, né? Professora formada, queria fazer pedagogia. E, e fui estudar. Aí, quando deu, estudava na mesma escola que eu fazia faculdade, na Asa Sul, na Nossa Senhora de Fátima, algumas pessoas de Brasília sabem onde fica, lá mesmo eu dava aula. Aí fiquei um bom tempo dando aula lá e fazendo minha faculdade. Aí quando deu, isso eu comecei em 2005, quando deu 2007, eu fui mandada embora da escola. Eu já estava trabalhando lá um bom tempo, aí eu fui mandada embora. Eu acredito que eles estavam ainda percebendo alguma situação minha, que às vezes eu estava passando em casa, não deixa de perceber, né? A gente, né? E eu creio que foi isso. Depois eu descobri que foi isso. E só que me mandaram embora falando que foi uma redução de funcionário. Mas eu aceitei, mas depois eu fui atrás para descobrir. Assim como aconteceu também numa escola particular aqui no Paraná. Eles sabiam da missão que eu vivia e eles queriam muito que eu largasse o meu esposo. Até que ela falou, eu não, ou eu te mando embora, porque eu não vou querer enterrar uma funcionária. Ela, né, ela tinha tanto medo assim da bebida, sabe? E uma vez aconteceu dele ser muito estúpido com a minha mãe e até mesmo fazer algo assim, sabe? De ameaça. E a minha mãe correu para a dona da escola, e a dona da escola sabia que poderia ser um perigo, né?
para mim. E ela colocou na minha cabeça, tentou fazer umas armações, até mesmo para ver se eu desistia dele, mas eu não desisti. Eu saí da escola, preferi sair da escola. Aí saí da escola e fui nessa época fui para outra escola particular, depois para a escola de contrato. Eu embora em 2007. E eu sabia que era por causa disso. Situações que eu acabei, né, aparecendo na escola. E aí, isso, né, com certeza, esse cara com medo. E depois, né, trabalhando com criança pequena, né, um compromisso, uma responsabilidade, tem que estar realmente bem, né, principalmente emocional. E em 2007 nós tivemos que morar aí, pagar nossa casa na cidade, e meu sogro falou para a gente ir embora para a roça. E eu ainda terminando a faculdade. Isso foi no finalzinho de 2007, no segundo semestre de 2007. Aí eu tive que sair de uma casa que a gente tinha recém-comprado, faltava pouco tempo para terminar de ser nossa mesmo, e faltava só um ano para a gente terminar de pagar e a casa ser realmente nossa. E é porque a gente já tinha perdido uma casa em Sobradinho, tudo isso por causa de bebida, sabe? E tudo, aí acabou vendendo a casa, um carro, pegou um carro zero, bateu o carro, e aí lá se foi, né? Aquilo que a gente tinha construído junto. E fui eu para a roça, com três meninos pequenos, fazendo faculdade. A roça era muito longe, mas era muito longe. Não sei se alguém aqui, Fercal, depois da Fercal. Era para um lado do Fercal, tem até um nome lá, chama Catingueiro. E lá que fomos morar com meu sogro, na fazenda dele. Só que eu estava no... mas eu precisava de continuar trabalhando, fazendo alguma coisa, né? E foi aí que eu comecei a empreender. Eu vi que a fazenda tinha vaca, né? Galinha, e eu, né, na faculdade, pessoas, né? Pode consumir. Meu sogro tirava o leite e eu fazia o queijo. O queijo, aprendi a fazer queijo. Bom, gostoso. Quem comprava e comia uma vez, virava cliente. E só que era difícil para eu levar. Eu pegava dois ônibus. Aí eu fazia o queijo, juntava tudo durante a semana, né, no congelador. E quando dava, sexta-feira, eu colocava dentro de uma caixa de isopor. O ônibus não vinha até a minha casa, até a fazenda. Sempre o meu sogro me levava, então minha esposa me levava até onde o ônibus passava. A pé tinha que ser mais, acho que uns 25 minutos a pé, de onde eu morava, até chegar lá na parada. Aí ele me levava com a caixa de isopor, geralmente levava uns 10, 12 queijos dentro da caixa de isopor, às vezes ovos também, e eu pegava esse ônibus. Quando chegava em Sobradinho, eu descia desse ônibus ah, e pegava outro ônibus para Asa Sul, e com essa caixa de isopor. Aí chegava lá, né, fazia minhas vendas, e quando dava 11 horas, acabava a aula, sempre saía um pouquinho mais cedo por causa de um ônibus que eu tinha que pegar para a fazenda, e saía 11h30 do Sobradinho. Para a fazenda levava 1h30, mais ou menos. Eu sempre chegava em casa e aí e assim eu fui indo. Foram 6 meses, 7 meses morando na fazenda e, e fazendo queijo e vendendo na faculdade. Lá eu passei por muitas dificuldades, porque quando eu descia lá, muitas vezes eu não tinha quem me buscasse, porque meu esposo, ele trabalhava, né, numa cidade, mas era bem mais longe. Ele trabalhava de segurança, sempre trabalhou de segurança à noite, e eu pegava esse ônibus era muito de quebrar, sabe? Sempre quebrar no meio do mato. E as pessoas que já moravam lá, eles conheciam. O ônibus quebrava aqui, eles já desciam do ônibus e cada um ia para suas casas, né? Como eu não era moradora, não conhecia ali, sempre eu tinha que ficar por ali, né? Quando o ônibus quebrava.
o dia ali, naquele lugar. E aconteceu umas 3 vezes, do ônibus quebrar e meu marido não poder me buscar porque estava trabalhando. E da onde ele trabalhava para a roça, era mais ou menos umas 2 horas para ele chegar de moto, porque ele vinha de moto. E aí, o ônibus lá, quando ele quebrava lá, eu pensava nos meus filhos, né? Mas como que eu ia voltar? Todo mundo ia, os motoristas pediam socorro, socorro só ia vir no outro dia. E eu, muitas das vezes, umas 2 vezes aconteceu, né? Ele quebrou muitas vezes, mas umas 2 vezes aconteceu o motorista, de eu ter que ficar lá junto com eles, com o motorista e o cobrador, né? Encolhidinha no banco até amanhecer o dia. E deixando, né, meus meninos, né, a mais nova, 2007, a mais nova estava com 5 anos. E ainda era, né, bem pequena. E os outros também, sempre meus meninos, né, 5, 7, 8. Mas estava dormindo, Senhor, faça com que eles durmam a noite todinha, enquanto eu fico aqui esperando o socorro do outro dia, para ver como que eu faço para ir embora. E que não tinha como, pega se ficar o bicho come. Porque do lado, quando o ônibus quebrava, teve uma vez que quebrou, era bem do lado de um cemitério. E a gente tem medo. Aí eu ficava morrendo de medo. Era desativado, mas eu não falava assim, foi perto do cemitério. E esse pessoal, assim, eles gostam de assustar os outros, né? E aí eu tenho que ficar aqui bem dentro do ônibus, quietinha, e não tem como inventar ir embora. Teve uma vez que quebrou, ele não enxergava direito, mas ele sabia o caminho, né? Aí pôde ir acompanhando meu marido, que não conhecia, mas dirigia. E foi essa dificuldade, muito, mas eu não desisti. Eu não desisti porque eu sempre tive sonhos, né? E, e nessa época a gente foi para lá, foi até mesmo para afastar o meu esposo dos bares da cidade. Quase que bar, bebida, pinga, qualquer buraco tem, né? Mas a intenção do meu marido era para ajudar, né? E aí eu fui para lá. Aí teve uma época que eu tive um desentendimento com meu marido, porque eu sempre gostei do meu sogro. Sempre, sempre gostei de ter as coisas certinhas, né? E, e como ele filho, e, e meu sogro esperava muito dele, né? Dele chegar de manhãzinha, ajudar a cuidar das vacas. E ele não, chegava mais tarde, e meu sogro tinha que cuidar das vacas, dos animais sozinho, e quando ele chegava já era mais tarde. E com esse e eu não gostava, eu ficava estressada, e com esse desentendimento eu falei para ele que podia deixar, que ele pagava um vaqueiro que eu dava conta da comida da casa. Tem aquele que fazia, dava o mantimento, né? E a gente, mas era lá e ajudar, né? Principalmente meu poder ajudar dentro de casa, pelo menos com os animais, com os bichos, né? O meu sogro já é de idade, mas sempre acomodado, e aí eu desentendi com o meu sogro por causa disso. Sabe? Eu falei, não, e ele até falou assim, lá vem, achando que esse seguro não vai acabar. E Deus sempre, ele sempre foi, sempre supriu todas as minhas necessidades. Eu agradeço muito a Deus, sempre me deu força. E quando deu em 2008, fiz um contrato. Fui fazer um contrato, meu sogro já não está mais gostando de mim aqui, por causa que ele quer que o filho dele faz isso, e eu já sei como que ele é, mais acomodado um pouquinho, e isso não vai dar certo ficar aqui. Aí, quando em 2008, fiz o contrato temporário, passei em primeiro lugar para uma escola já em Sobradinho, o Caíque, foi a felicidade. A gente já não tinha casa, já perdi 2 casas, né? Uma em Sobradinho, tudo isso por causa de, né? Eu também acho que podia ter ajudado mais, orientado mais, e eu acabava me levando por causa da bebida e das situações que a gente vivia, e eu não aceitava aquela situação na minha vida, e eu acabei, não vigiei. Perdeu uma casa em Sobradinho, perdemos uma que já estava faltando um pouco para terminar aqui no Paranoá, e estávamos sem casa. Fazer o que agora?
E aí eu fui para o contrato, fui morar, morei um ano de aluguel, né? Mas já estava, mas estava, ele sempre trabalhou, estava sempre trabalhando. E aí eu terminei o estudo, terminei, e quando eu terminei os meus estudos, em 2008, eu ainda continuei mais 2 anos dando aula. Escola particular, contrato, sempre era assim, aqui e ali. Mas quando deu a partir de 2010, as coisas foi, 2011, as coisas foram mais difíceis. Eu já não tinha contrato, não estava trabalhando em 2011, desempregada. E, mas não estava morando de aluguel mais não. Meu sogro vendeu a fazenda porque ele ficou doente e comprou 2 casas. E aí ele deu uma para a gente morar, lá em Sobradinho. E aí, quando deu 2011, meu marido com dívida, né? Entramos em agiota. E ele bebendo, 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 desesperado, bebendo, e ainda trabalhando. Mas aí teve um momento que eu já não suportei mais a bebida. E estava desempregada. Nunca tinha ficado desempregada. Os meninos pequenos. Ele ainda trabalhando. E foi quando, de manhãzinha, os meninos indo para o colégio, teve uma discussão. Não é nem discussão. Os meninos arrumando para o colégio, café da manhã, mochila, caderno. E ele tinha bebido a noite toda, toda, né, o dia, a noite. E ele ficou nervoso com os meninos. E foi na hora que eles chamaram a polícia para ele. Morávamos no mesmo lote, tinha 2 casas no lote. Meu sogro comprou, ele deu um para cada um. Aí, meu cunhado, o irmão dele, chamou a polícia. Aí a polícia chegou e levou ele. Eu, naquele desespero, eu lembro como hoje, foi muito sofrido. E meu cunhado, não, você que sabe. Você vai aceitar, você vai continuar essa vida? E eu acabei deixando, né? E aí a polícia foi embora. E eu peguei as bolsas e tudo ia embora para casa da minha mãe. Abandonei minha casa lá. E, e antes de eu vir para cá, ainda fui lá, levei comida para ele. E ele ficou preso. Não tinha batido, nunca foi assim, nunca bateu. Mas foi, né, as crianças, e a gente tinha muito medo de algo acontecer. E você, quando mora, né, era junto com os irmãos estava cansado também daquela vida que eu levava junto com ele lá, ele de bebida, e né, dando um exemplo para as crianças, até mesmo para os sobrinhos, né, claro, e família. E aí, nessa época, foi quando eu conheci Pastor Rui, Pastor Elô, em 2011, que ele recebeu um convite, depois ele saiu, né, da cadeia, foi rápido, pagou, né, a irmã dele, ele saiu, levou nem 24 horas. E claro que a família toda ficou, né, as irmãs, todo mundo conta comigo, uma situação que eu tive que passar, mas todo mundo sabe, mas ninguém ia aceitar isso, e no desespero você faz coisa que, mas eu nem culpo nada. E aí foi quando eu conheci eles, né, esse casal lindo e maravilhoso que eu amo pela vida deles. Aí eles levaram, né, convidaram meu esposo, ele foi para um encontro, nunca tinha participado de encontro na igreja, né? E, e ali ele, né, foi trabalhado na vida deles, eles nos acompanharam muito mesmo, nos ajudaram muito, foi bênção na nossa vida. Agradeço muito, pastor Elô, pastor Rui. E, e aí nós voltamos. Nós ficamos separadas uns 3 meses. E ele na casa da irmã dele, e eu na casa da minha mãe. E vamos, aí continuamos congregando, né? Nunca deixamos de congregar. Mas aí já estávamos congregando na igreja deles, né?
E ali estamos até hoje. Mas já não trabalhava mais. Agora eu tinha que ter algo, algum lugar para meus filhos, né? Estávamos sem casa, eu tinha saído da casa do meu sogro e estava na casa da minha mãe. Vim morar na casa da minha mãe, uma casa bem pequena, bem pequenina. Era só mesmo para ela e para minha irmã, né, Daniela. E eu venho para casa com 3 filhos, de volta para casa com 3 filhos. Tudo que eu não queria, tudo que eu não queria. Porque o meu sonho foi ser feliz, sabe? Assim, ter uma família linda, um marido que não bebia, sabe? Aquilo me preocupava com é sempre o que ia dar para meus filhos. Tinha muito medo. Eu sempre queria uma família muito perfeita. Sempre pensei numa família perfeita, sabe? Um marido assim, mais companheiro. E foi muito ausente, assim, porque né, nunca foi de briga. Meus filhos, né, sempre teve a ajuda dele. Ele me ajudou muito quando eu era pequeno. Não tenho que nunca foi pai assim de bruto, né? Mas esse exemplo dessa doença ser curada. Nunca aceitou ser, sabe, tratar. Quando eu falava de tratamento, ele achava que eu traía. E nunca quis se tratar, nunca quis se tratar. E meus filhos, eu sempre preocupava, né? Que eu falava, meu Deus, eu procurei tanto ser feliz, para dar um pai, né? Bem equilibrado para meus filhos. Mas não foi isso. Mas uma coisa que eu agradeço muito a Deus, né? Com tudo isso, eu tenho filhos equilibrados, né? Não tenho problema de né, filhos, né? Hoje eles estão, não estão, né, caminhar comigo na igreja, mas depois que descobriram o mundo, mas estão assim. Mas não é, não tenho que preocupar com filhos, né, desempregado, trabalho desde novinhos, meus filhos, né? Não tem vício. Então, assim, todos eles têm, né, compromisso e responsabilidade. Só agradeço muito a Deus, né? Porque pelo menos essa preocupação eu não preciso me descabelar, né? Já descabelei muito. Por isso que eu cortei o cabelo bem curtinho, para não ter tanto cabelo para se descabelar. Então, aí foi. Quando de... Aí eu comecei. Aí foi quando eu comecei a empreender. O pastor Rui já me apresentou também umas 3 empresas. E todos que o pastor Rui está, eu estou junto com ele. Eu sei que dali sai coisas bem. Vai sair, não. Dali sai coisas bem. Sai coisas maravilhosas, sai bênçãos mesmo. E aí, só que em 2012, eu comecei a fazer diária. Comecei a fazer diária porque minha mãe tem um terreno, né? Um terreno aqui grandinho. E, e eu podia construir aqui. Mas como construir? Né? Tinha nome sujo, devido a gente fez umas dívidas, né? E como eu falei, a gente entrou em agiota, teve uma época que o agiota até pegou um carro que a gente tinha recém comprado no meu nome, eu tinha recém comprado um carro e por causa de dívida ele pegou, mas quando ele ficou só uma semana, o dia que meu esposo foi preso, o agiota, eu estava na cadeia, o agiota foi lá pegar a chave do carro, foi lá pegar e levou o carro. E eu ainda estava meio desorientada, não fiz nada, só entreguei a chave na mão dele. Mas isso foi numa sexta, quando deu num domingo à noite, num domingo à tarde, aí Deus me falou, você vai em tal lugar. E eu fui lá, em tal lugar. E essa pessoa me arrumou o dinheiro, que era para entregar para o agiota, era uma quantia grande. E eu peguei o carro de volta. E, e aí foi... Mas aí depois acabam perdendo, né, as coisas, porque quando você não tem cabeça, não tem direcionamento, você tem Deus, mas às vezes você não para para ouvir a voz de Deus, né?
É por isso que a gente muitas vezes sofre e a gente não ouve a voz dele. Aí eu comecei a fazer faxina. Não entendia muito, sabe? Mas aprendi a fazer. Ah, foi bênção na minha vida, porque da dificuldade que eu estava passando, das lutas, né? Agora, né, sendo uma diarista, eu aprendi, eu fiz muita coisa. Todo mundo que eu trabalhava, eu trocava em material de construção. Todo mundo que eu começava a fazer o serviço, você pode trocar isso aqui para mim? Você pode comprar isso para mim? Pode comprar areia, pode comprar cimento, pode comprar cerâmica, pode comprar isso, aquilo. E todo mundo, né? Eu troquei meu serviço a troco de material e, e aí eu construí minha casa. Né? Aí eu consegui fazer uma casa, reconstruir, um laje, e uma casa, um espaço bom, não tão pequena, mas maravilhosa. Agradeço muito a Deus com todas as lutas, mas eu aprendi que das lutas eu podia prosperar, com todas essas dificuldades. E hoje eu estou dentro da minha casa, né? Hoje eu estou dentro da minha casa. E o que que acontece com tudo isso? Em 2012, já falei, né? Fiz uma pós-graduação em orientadora educacional, mas mesmo assim, hoje eu não dou aula, né? Eu não trabalho como eu trabalhava antes, não trabalho. E antes eu trabalhava praticamente de segunda a segunda, de domingo a domingo, fazendo serviço para construir minha casa. E hoje eu trabalho pouco, mas quando eu conheci a marca da paz, foi uma oportunidade muito grande. Que primeiro eu conheci usando os produtos, né? São produtos muito bons, são produtos que eu vi resultado mesmo em tudo. Eu de suplemento, a chás, roupa, né? Eu tudo isso eu faço uso e levo a oportunidade para as pessoas, né? Para ter saúde, né? E oportunidade de ter o seu próprio negócio, trabalhando de casa e posso estar cuidando da minha mãe. A minha mãe ela é diabética, disse que ela teve tudo isso de perder seus filhos, né? E ela não sabia que ela tinha, era por causa do diabetes. E hoje ela é cega, deficiente visual já tem 10 anos. E por isso que tudo isso acontece numa reviravolta na vida da gente, né? Porque eu, se não tivesse acontecido toda essa reviravolta, eu não estaria aqui. Eu passei de casa muito nova e casei, não vim morar perto da minha mãe, morar em outra cidade. Mas Deus sabia que ele podia contar comigo para ajudar a minha mãe, para cuidar da minha mãe. Somos 4 irmãs hoje, mas elas ajudam, mas muito pouco mesmo, né? E eu que estou aqui, eu que estou perto dela, eu posso fazer, né? Trabalhar, posso fazer apresentação, posso levar os produtos, entregar, mas sempre podendo estar aqui junto com a minha mãe, né? Porque é deficiente visual, faz hemodiálise, é cadeirante, então depende muito de mim, né? Hoje meu quarto é dentro da casa dela, meu quarto, porque ela passa muito mal à noite, glicose cai. Então hoje eu vejo que tudo isso que aconteceu, que Deus sabia, que eu tinha que estar hoje aqui, né, junto com ela e podendo trabalhar, né, através da marca da paz e cuidando dela. E ainda, né, Deus é maravilhoso que tudo isso que eu aprendi também, né, hoje não estou em sala de aula, mas eu falei, Senhor, então eu vou fazer algo que eu possa ajudar a comunidade, eu possa ajudar algumas crianças, que eu amo crianças, assim, nossa, de paixão, assim, sempre trabalhei com criança pequena, de 4, 5 anos, professora de educação infantil, peguei algumas salas, né, desse 4º ano, mas eu amo educação infantil. E já tem 2 anos, Deus colocou no meu coração, né, um projeto de poder reforço, ensinar as crianças a ler e escrever,
E já tem 2 anos, né, ali na comunidade perto, próximo da minha igreja. Aí Deus mandou uma pessoa para estar me ajudando, né? E para iniciar o trabalho, aí iniciou o trabalho, e é uma satisfação muito grande poder ver, assim, a alegria e a satisfação daquelas crianças de poder estar ali e eu poder estar ajudando. Assim que eu comecei, eu tinha também uma senhora, 2 senhoras, né, que não sabia ler, elas também, nossa, sentia assim, de 60 anos, sentia assim uma satisfação de poder ir e eu também poder ajudá-las, né, as primeiras letrinhas. Então, isso me faz bem. Então, assim, eu entendo que tudo isso que eu passei, né, e continuo passando, mas Deus tem propósito grande na vida da gente. Porque desde a hora que eu falei para ele, Senhor que vai escrever minha história. Agora é o Senhor que vai me direcionar em tudo que eu vou fazer, né? Então, uma coisa que eu agradeço muito é que, com tudo isso, ele sempre me deu paz, sabe? Sempre me deu paz. Nunca fui revoltada, nada, mas sempre é, agradeço por tudo que já passei, que eu cresci, tudo foi um crescimento, né? E hoje, né, melhor ainda porque conheço novas pessoas, né? Isso nos proporciona, né? Conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Nossa, depois que eu conheci a Marca da Paz, muitas amizades, muitos contatos, muita gente assim que hoje a gente, né? A gente conversa e, e daqui a pouco viramos amigas por causa dos produtos, né? Tá sempre pessoas procurando. E isso faz tão bem para a gente, fazer novas amizades. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né, de ter conhecido todas essas pessoas, né, que muitos aqui estão aqui eu conheci, né, na ida do resort. E hoje eu estou passando só por um momento, mas eu creio que está nas mãos do Senhor, né? Em dezembro houve assim uma situação muito difícil, onde foi envolvido o meu esposo, né? Uma situação assim que eu já procurei entender, mas eu não consigo entender, não consigo entender, mas eu creio que Deus sabe o que está acontecendo. Estamos separados desde dezembro, né? Mas nunca deixei de amar mesmo, com tudo isso que eu já passei com ele, né? Então hoje ele não estamos mais juntos, e mas eu espero que Deus tem algo, Deus está preparando, não sei o quê, mas o que me importa é que eu tenho uma paz com Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E hoje ele está lá, novamente, sendo cuidado pelo pastor Rui, pela pastora Elô. Deus tem grandes coisas nas nossas vidas. Passamos por luta, por dificuldade, mas é Ele que nos dá essa força. Mas eu creio que em toda essa situação um dia vai ser resolvida. E aqui, essa é a minha história. Minha história. E sou vó, meu filho me deu um neto lindo e maravilhoso. Nossa, assim, de 5 meses que fez agora. E é uma paixão, uma alegria da nossa casa com esse meu neto que meu filho me deu. Então, acho que contei toda a minha história. Eu agradeço cada um de vocês, né, o carinho, a amizade, né, porque conhecer a marca da paz foi algo maravilhoso na minha vida. Maravilhoso. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas. E algumas delas já teve aqui na minha casa, né? E, e é isso. Essa é a minha história. Que bênção, bênção, bora, bora. Pessoal, a partir da hora que você entende que tudo na vida se tem um propósito,
por mais difícil que seja o entendimento, você começa a ter paz de coração a meio ao desafio, no meio do deserto. E é isso que ela passou hoje para nós, a Roselene ou Rose. Eu vou chamar ela de Rose, que eu vou me pôr íntimo dela, chamar de Rose. Ela vai me deixar chamar de Rose. Ah, entenda, pessoal, que é a parte mais difícil. Entenda que não existe luta, desafio, deserto em vão. Não existe. Tem um porquê, tem um propósito de Deus na sua vida. E lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender. Entendeu, pessoal? O meu áudio e o meu vídeo, ele tá bom para vocês? Como é que tá de 0 a 10, por favor? Que a minha internet tá boa aqui para mim. Top. Tá ok, então. E é essa visão. Entendam que luta, desafio, propósito, eu não falo, eu ranquei da minha vida a palavra dificuldade e problema, eu falo desafio. Na minha forma de falar, de agir, de escrever, essas duas palavras eu não escrevo há 5 anos. Eu parei, eu não tenho dificuldade, eu não tenho problema, eu tenho desafio. O desafio te leva à superação. A superação, ela te leva mais próximo de Deus, porque você está rompendo. E a Rosilene, ela foi muito feliz em todo o tempo, em não criticar, em não falar essas palavras, e principalmente, ela tem paz. Sabe qual é o maior sonho da Rosilene? Era só ser feliz. Era não, é ser feliz. E ela é feliz em Cristo. Só isso. Ela falou assim: meu maior sonho é só ser feliz, de ter uma família, ter um pai. Ela não falou de ter uma mansão, um carro lindo. É só isso. Ela só quer ser feliz. E isso é prosperidade. É isso que eu estou há 2 anos tentando colocar na cabeça das pessoas. As pessoas estão hoje só movidas ao bens que é carro. E hoje a Roselene, com o jeitinho dela, com a simplicidade dela, com a paz dela, ela entendeu que só quer ser feliz em meio a tantas lutas. Prosperidade não é bem material, ser próspero é bem espiritual, é diferente. Se você pegar essa chave, você explode, você rompe. A Roselene, me fala, Roselene, por favor, o nome do seu terceiro filho? É a Sara. Giovana. Ah, A Giovana. Aquela que Giovana. conversou com você bastante lá na. Eu achei que era a Sara, que eu conhecia a Giovana, né? É a Giovana. É a Giovana, é a caçula. Caçulinha, isso, eu me lembro da Giovana. E o seu neto, como é que ele chama? Lian Felipe. Eita, até mudou o semblante, né? Ai, ai. Eita, sorriso bem, viu? Sorriso gostoso. A Roselene, a Rose é filha de Maria, tá? É filha de Maria. E as Marias guerreiras que a gente conhece diversas aí, eu peguei e perdi há pouco tempo, ou melhor, ela foi fazer a felicidade de Cristo lá do lado dele, que foi a minha avó Maria, mulher guerreira, um amor, nossa, eu amava demais, amo demais. Ela é filha de Maria, mãe de Sara, Gabriel, Giovana, uma pessoa de muita luta. Olha para vocês ver, tá? Você acha que a vida dela tá difícil para você? A Rosilene perdeu 3 casas e 2 carros, tá? Por isso que eu sou avesso a jogo e álcool, tá? Respeito, não julgo, até rifa eu sou avesso. Até rifa eu sou avesso. Gente, não tô julgando, longe de mim, tô falando a minha opinião. Eu sou avesso a jogo e álcool. Avesso mesmo. Porque eu escuto, eu faço café com superação há 4 anos, desde a outra empresa. Vira e mexe, eu me debato com o jogo e com álcool nas histórias de luta das pessoas. As pessoas, elas já perderam, se machucaram muito. E eu fui aprendendo na dor, na experiência das pessoas, que é umas coisas que faz mal.
São vícios, né? Então, eu sou avesso, mas isso não quer dizer que o Altamira é 100% de razão, não, pelo amor de Deus. Eu só estou expondo aqui uma opinião, não quer dizer que a minha opinião é 100% verdade. Eu sou avesso mesmo. A história aqui tá. Ela perdeu dois carros, duas casas, depois a casa do sogro, e ela perdeu depois mais dois carros. O primeiro, depois o segundo. Mas ela pegou e construiu a sua casa com o suor do seu trabalho, fazendo diária. Que coisa linda, viu, Rosa? Eu fiz destaque aqui, eu fiz seta, para mim não esquecer de falar isso. Ela construiu o seu castelo à base do seu suor de diária, tá, gente? E você tá reclamando que você não consegue fazer nada, que não tem dinheiro. Não é o dinheiro que constrói as coisas. Escuta o que eu vou falar, a chave do dia. Não é dinheiro que constrói as coisas. O que constrói as coisas é trabalho. É trabalho que constrói as coisas, não é dinheiro. Dinheiro é resultado, soma e consequência de um trabalho bem feito. Foca no trabalho que você conquista tudo. O trabalho de acordar cedo, o trabalho de aprender, o trabalho de orar, o trabalho de falar com Deus, o trabalho de perdoar, o trabalho de ter paz. Isso tudo é trabalho, tá, gente? Tira você da zona da inércia, da zona que está parado. É trabalho que se conquista as coisas. Por isso que eu também não gosto dessas coisas que se ganha dinheiro fácil. Porque o que vem fácil vai embora fácil. O que vem fácil, a vida tudo lhe cobra. Então você paga antes com o trabalho com T maiúsculo. Eu não gosto de facilidade. E toda semana me chega esses tipos de conversa torta comigo. E do jeito que vai torta, vai mais torta ainda, porque eu já tô lá no meio. Eu não faço negócio dentro do meu negócio Marca da Paz, porque isso aqui, no meu ponto de vista, humilde ponto de vista, dentro do meu negócio da Marca da Paz, é Deus que está no barco. E onde que está Deus no barco? Eu não faço negócio. Altamir, mas essa comissão é isso, o seu poder de fazer influência com as pessoas. Eu não faço negócio dentro do meu negócio. E as pessoas que me seguem sabem o que eu estou falando. É marca da paz, só marca da paz. Sabe por quê, gente? Ou você paga com o trabalho, ou você paga depois com a sua paz. E a minha paz eu não vendo por nada nesse mundo. A Roselene, por tudo que ela passou, ela falou diversas vezes aqui, eu vou falar para quem ela falou, eu tenho paz, eu confio em Deus. Gente, só tem paz quem confia em Deus, porque se você for olhar para o seu mundo, você vai perder a sua paz. É tudo contra a gente. E, e, e quando o mundo te traz algo que é bom para os seus olhos, lá na frente você vai pagar um preço muito dobrado. Alguma coisa aí está errada. Você quer saber? Você quer saber a dica de como você sabe que você está no caminho certo, que você vai ser próspero, que você vai ser uma pessoa abençoada, que você vai ter paz? É quando o mundo se vira contra você. Vai vir intriga, vai vir fofoca, as coisas que o mundo vai te fechar a porta, o mundo vai te mandar embora, o mundo vai ser injusto. Gente, se começou a acontecer esse montão de coisa e você olha aqui e fala, meu, tudo está contra mim, olha a palavra de hoje. É sinal que você tá no caminho certo. O caminho de ser próspero, o caminho de ser abençoado é um caminho estreito. É para poucos mesmo. Agora, o caminho largo, filho, a conta chega e vai levar a sua paz. Vai levar a sua paz. A Roselene, por tudo que ela passou, ela tem um semblante de paz. Você sabe o que é isso? Acreditar em Deus e não no cenário. Quando eu falo cenário, é mundo, tá? Diferente. É viver pela fé. Eu falo sempre isso. Eu vivo é pela fé mesmo. Eu sou doidinho, doidinho, Rose. Doidinho, doidinho de Cristo. Eu ando pela fé. Eu não falo de igreja, eu não falo nada. Mas, meu, eu tenho uma fé que você pode falar, você é um trágico, você é um inútil, você é falador, você não, é isso que você fala, não vai dar certo. Eu falo amém.
porque o que está comigo você não pode. E eu vou do mesmo jeito. Eu vou do mesmo jeito, eu brigo com todo mundo mesmo. Porque quem está comigo, ninguém pode. Eu vou é pela fé mesmo, é pela fé mesmo. E eu fico um trator, e bravo ainda, viu? Bravo ainda. Eu me fez lembrar de uma situação essa semana, quinta-feira, segunda, eu fui buscar um remédio para minha mãe na farmácia de alto custo, e aí eu vindo do ônibus, gente, uma mulher reclamando, 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 e o ônibus lotado, e eu conheci ela na parada. E ela reclamando tanto, e eu falava uma coisa, ela, não, mas que isso? Você acha que vai acontecer isso? Ah, e daqui 10 anos, se for acontecer, já morri. E aí eu falei, moça, aí eu até falei para ela também, eu falei para ela assim, vamos fazer assim, vamos parar de conversar, porque nós vamos brigar. Porque eu vivo pela fé, e eu estou vendo que você não tem fé. Aí eu até parei de conversar com ela, já virei e conversei com a outra mulher que estava do outro lado lá. Mas, sabe, é horrível conversar com uma pessoa assim, sem fé. E né, até quando eu estava ali lendo a Bíblia e preparando, né, né, tudo posso naquele que nos fortalece, né? E é esse versículo que eu me assegurei, me asseguro que a gente pode tudo, né? Desde quando a gente tem Deus para nos fortalecer, né? Amém, amém. Pessoal, lá vai o Altamir dar uma outra pérola. O pessoal fala que eu sou de muitas pérolas, né? Enviado do cão se afasta. Sai de perto. É pessoa que tá para roubar energia e tá cheia aí fora. Gente, eu me afasto. Eu nem gosto de perder. Eu tô chegando num ponto de vibe de vida que se for para discutir com formiga, eu evito. Eu nem faço questão de pisar em cima, porque é a coisa mais fácil matar a formiga, né? Gente, eu tô até sem paciência em matar formiga, seu Rui. Eu pulo ela, eu pulo uma formiga. Imagina o Altamir com 1,82 m, ele pulando uma formiga porque ele não está com paciência de pegar e pisar em cima. Altamir, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou ocupando o meu tempo em coisas boas, com pessoas boas que querem viver as coisas boas, abençoadas por Deus. Você acha que eu vou perder o meu tempo? Gente, eu com 1,82 m, eu estou pulando formiga para não ter que pisar em cima. Eu vou perder o meu tempo. Eu vou usar o meu tempo, que é uma dádiva de Deus, Rose, com coisas boas, porque eu tá focando de coisas ruins, vai vir só coisa ruim. Eu fico doido com um líder mesmo. Ai, que tá faltando tudo. Ai, que não tem tudo. Ai, que isso não tem tudo. Filho, nós viemos da marca da paz. Escuta o que eu vou falar para você. Espero que você esteja comigo daqui 2 anos, 3 anos. Escuta aqui, vem aqui comigo. Nós viemos da marca da paz para nós ajudar a marca da paz a ser gigante. Nós estamos aqui para pagar o preço do crescimento, o preço da construção, o preço da obra, que é sujeira mesmo. Nós viemos aqui, nós vamos pagar eu vou pagar o preço. Sabe por que eu vou pagar o preço? A marca da paz vai ser grande, porque nós da Rede Águias não viramos as costas para ela, e por isso que nós vamos ser grande. Nós vamos juntos estar construindo algo extraordinário. Eles precisam da gente. E quando precisa da gente, não critica, apoia, leva a solução, aguarda, respeita o processo. Eu, se quisesse uma empresa pronta, eu não estava na marca da paz, gente. Mas a oportunidade está na construção e não em o que está pronto. Todos vocês dessa sala, todos vocês dessa sala, se quiser ir na marca da paz amanhã, você vai tomar um café com o Eduardo Batista, com a Valdireito Batista e com o seu Itamar, e vai sentar na mesa deles. Eu quero ver outra empresa que você faz isso. Eu faço isso há 7 anos. Sabe o que é isso? Estou pagando o preço do crescimento com eles. O preço da construção. Por isso que nós vamos ser grandes. Porque quem paga o preço da construção, Rose, vive, escolhe os melhores quartos para você morar depois, tá? Assim que ficar bonito o nosso Castelo Marca da Paz, a Rose vai ter lá uns 500 quartos. A Rose vai falar: eu quero esse quarto, tal, Tamir, com suíte. Esse é meu, porque eu ajudei a construir. Gente, pega e constrói algo que você vai ter uma morada dentro de algo que você construiu.
Eu falei essa semana para um líder Altamir, é que é isso, que eu fui na fábrica, eu vi isso, e falei, filho, se você for olhar de coisa errada, nem se olha para o espelho. Desse jeito mesmo, do jeito Altamir de ser. Ah, mas que tá errado, tá isso. Cara, se você for olhar as coisas erradas do mundo, nem se olha para o espelho. Porque o erro, ele começa na gente que está olhando só as coisas erradas e está perdendo o dom da vida de olhar as coisas boas. Olha a frase, a chave, a frase de hoje da Roselene. Olha a frase dela. Olha a virada de chave. Aprendi, aprendi que com as lutas você pode prosperar. De novo, eu aprendi que, vírgula, com as lutas, eu preciso falar um pouco difícil, que a mulher é professora, né? Eu, Altamir, falo um monte de erro de português, né? Aprendi que com as lutas você pode prosperar. Ei, filho, é na luta que prospera. Sem luta não tem prosperidade. Não tem facilidade. Aonde você acha facilidade? Fala para mim. Eu falei no mês passado, nos meus alinhamentos junto com as lideranças. Se você achou algo extraordinário, abençoado por Deus, que é honesto, que é ético, que fica rico em 6 meses, me chama que eu vou junto. Me chama. Meu filho, não tem não. Você sabe por que não tem? É com as lutas que vem a prosperidade. Aprendi que com as lutas você pode prosperar. É na luta, no desafio, na dor que você prospera, que você cresce. Eu sou o que sou hoje porque a minha vida é de luta. Foi de luta, é de luta. Foi isso que me fez eu prosperar. E quando eu falo em prosperar, é essa a chave que eu quero passar para vocês há 2 anos. É você crescer intelectualmente. Eu não estou falando de leitura de faculdade. Eu estou falando de crescer enquanto ser humano. Enquanto filho de Deus, indiferente de crença. Eu aprendi que com as lutas você pode pegar e prosperar. Sabe qual foi a palavra que a Roselene ela mais soltou no automático? Ela sabe. É Deus. Ela falou Deus, por incrível que pareça, não. A história dela, ela se apegou em Deus, é diferente. Ela falou 5, 10, 15, 20, 25, 26, a palavra Deus. Você sabe por que ela falou 26 a palavra Deus? Olha para vocês verem. Porque 5, 10, 15, 21, 22 e 5, 27 vezes ela falou a palavra álcool ou alcoolismo. Porque se não tivesse Deus aqui, ela ia viver focado só em álcool ou em alcoolismo, que de fato é uma praga. É uma praga disfarçada de coisa boa no mundo, mas é uma praga, vício. Mas Deus, até aqui, ele sobressaiu na vida dela. Porque na dificuldade que ela passou, e não é fácil, porque eu sei que ela tem muito mais história aí, que machucou muito ela, machucou as filhas por causa do álcool, o que sobressaiu foi Deus. E sabe a terceira palavra para fechar? Deus, álcool, sabe qual é a terceira palavra? 23 vezes, amar, amor. Deus, a luta e o amor. É o que a Rose ela trouxe hoje, que eu peguei só ouvindo ela. Ah, tá bom, também qual foi a quarta palavra? Trabalho. Ela falou 18 vezes. Aí vamos fazer então esse contexto dela. Deus, a luta contra o álcool, o amor envolvido de Deus, o amor envolvido com o esposo, com a família e na base de trabalho. Quanto que essa mulher ela trabalhou? Ela começou a trabalhar com 11 anos, quando descobriu que o pai estava muito doente, que veio a falecer aos 33 anos, muito jovenzinho, que faleceu dia 26 de 6 de 83. Ela lembra até as datas. Isso mostra que impactou muito ela. Ela sonhava e sonhava em ter
um esposo, um marido, o perfil do pai. Olha o quanto que esse pai fez impacto na vida dela com 11 anos. Ela lembra das latinhas que ele colocava para ela subir na mesa. Ela contou para a gente hoje aqui. Em 2011, ela conheceu o pastor Rui e a pastora Elô, que é a esposa do pastor Rui. E nós já estamos em 2023, tá, Elô? Tá, já faz um É. tempinho. Daqui um tempo você fica com os dois acima de 18, já fica de maior, tá? Já fica de maior com ele. Ah, é. E de lá para cá nunca mais larguei eles. Benção. Então, isso mostra também, gente, que é uma coisa que eu expliquei ontem para as diamantes. Ah, isso da Rose e com o seu Rui nas empresas, isso que a gente fala no multinível, é o patrimônio do multinível que você vai acumulando, que são pessoas que andam com vocês, que andam conosco. Quanto mais patrimônio, e como é que se acumula o patrimônio multinível, e tem muito líder que não sabe isso, é você ser bênção na vida da pessoa antes da pessoa ser bênção na sua vida. A pessoa ela cria essa conexão que você vai andando. Eu já estou fazendo isso há anos. Eu tenho, nossa, muita gente que anda comigo. Por quê? Porque eu não estou com a Rose para a Rose ela me servir. Eu estou para servir ela primeiro. Se você pegar essa visão de líder com 5, com 7, com 10 anos, você vai ter um exército de milhares de pessoas andando contigo. O líder que entender que ele tem que ser servidor primeiro para depois ser servido, ele vai ter um exército que lhe acompanha, que compra a sua luta, que compra a sua visão. Isso tem muito alinhamento meu, que eu não falo de pulo, não falo de marca da página, não falo de estratégia. Eu tenho que servir, eu tenho que entender que aquela pessoa está num desafio, numa luta, numa fase difícil. Eu só falo, vem e confia. E quando eu falo confia, é porque eu aprendi a confiar no processo. O processo é de Deus. Mas construiu isso aqui, eu queria falar, com 21 anos, ela conheceu a melhor experiência de vida dela, que foi Jesus. Foi o que deu-lhe suporte. Lembra? Deus, luta, amor e trabalho. Esse ciclo aqui, gente, é o que está falando? Aonde tem Deus, vai ter amor. E onde tem Deus e tem amor, vai ter luta, tá? Onde tem Deus, tem amor e tem luta, você supera com trabalho. Com o trabalho de acordar, com o trabalho de orar, porque dá trabalho orar, dá trabalho para servir a Deus, dá trabalho. É por isso que as pessoas param, dá trabalho de ler. Você fica 4 horas em uma série e você não lê a Bíblia. O Altamir leu a Bíblia inteira já 3 vezes e eu tô me colocando com um novo projeto de 5 meses de ler ela inteira a 4ª vez. É o meu propósito. Eu gosto muito. Eu leio do meu jeito, o meu entendimento. Mas dá trabalho, tá, gente? Aí eu pergunto para você, onde na vida que não tem trabalho? É essa visão. Rose, muito obrigado pela sua história de superação, tá? Você veio não, você é feliz. Você me passou isso hoje, tá? Verdade. Tantas lutas, o semblante seu, que eu fiz questão de olhar o semblante seu, quando você fala, a forma que abre a sobrancelha sua, olha que abre aqui o rosto, que eu falo que é o sorriso daquele Batman, do vilão lá, daquele Coringa, que ele passa uma falsa felicidade com aquela maquiagem. Isso aí dá psicologia e felicidade. O semblante seu, ele passa felicidade e paz. Em meio a tantas lutas, eu sei que você está numa luta novamente, num desafio, mas só confia. Só confia em Deus, que as coisas se encaixam. Tem um porquê, tem um propósito. Eu gosto de falar isso sempre para minha liderança. Eu falo contigo também que faz parte dela. Só levanta a cabeça e confia. Você tem um propósito muito lindo, já teve, é melhor. Você já encontrou o seu propósito, que você se alegra em alfabetizar as pessoas.
Tem muitas pessoas aí que não têm essa oportunidade, que não tiveram essa oportunidade, que para a gente é algo tão simples e para muitas pessoas o sonho é escrever o nome, porque eu conheço diversas pessoas aqui assim na Bahia. O sonho é poder escrever o nome. O sonho é poder ler uma fachada de ônibus, entendeu? E esse trabalho seu é bênção, tá? Só continua, ainda mais em cima de esse propósito que é se entregar para ajudar a vida do próximo, tá? Parabéns que você veio, venceu a cama. O vitiligo, eu ia falar, aonde está escondido isso, mulher? Mas veio o milagre de Deus aí na sua vida, né? Veio o milagre, ele sumiu. Parabéns, foi mulher, ele está escondido aonde? Mas foi abençoada por Deus novamente. Deus sendo Deus com D maiúsculo. Pessoal, hoje eu estou tentando enfeitar o pavão com o português, tá? Eu já vim aqui, vira e mexe, aparece um professor. Eu falei, eita Deus, fala comigo, Altamir, se atenta às pontuações, se atenta ao português. Mas vamos lá. Mose, uns 2 minutinhos aí de despedida e se fique à vontade para você falar o que você quiser, tá bom? Eu agradeço essa oportunidade de, né, ter contado aqui um pouco da minha história. Eu sei que, eu falei para Deus que e que venha alcançar, né? Que às vezes a gente pode estar aqui, né? Como eu já ouvi muitas histórias aqui, né? De vida e que me ajudou muito, sabe? Muitas determinações e que, né? Através dessa história de vida, que muita gente vem, a gente não venha desistir, né? Mas que a gente venha confiar que nós temos um Deus maravilhoso que está conosco, né? E através dessa oportunidade que é a marca da paz, a gente poder levar, além da palavra dele, né? Levar saúde e bem-estar para as pessoas, tá? Eu agradeço essa oportunidade, essa grande oportunidade de poder estar aqui, tá bom? Então, tchau. Um dia abençoado, um final de semana também abençoado para todos nós. Bem, a Giane falou que é professora também, eu sei também. Eita, Jesus. Coloca o filho de Chico que fala errado com um montão de professor para mim tomar conta. É Deus purinho, purinho, purinho. E nós fumos aí em Brasília, né, Rose? Nós fumos aí em Brasília, nós fomos lá na casa do seu Rui, ficamos lá em dia, fizemos uma fiesta doida lá. A Elô quase infartou porque nós fomos mundo lá na casa do seu Rui. Elô, tá vendo, Elô? Mas, pessoal, um ótimo dia para vocês, abençoado. Jane, eu sei também, viu? Eu sei também. Eu tenho a Cláudia também, lá da rede da Evelyn, vixe, que me ajuda em alguns textos que eu mando para ela. Me vê se esse texto está certo aí, entendeu? Mas é Deus purinho, é Deus reno Deus, ele trazendo pessoas improváveis, abençoadas por Deus. Isso é milagres, isso é marca da paz, tá ok? Pessoal, segunda-feira, excepcionalmente.